Olá, pessoas! Eu não sou o Léo e nem o Miguel, e você não está no canal Piuí. Se tu esperava estar no canal Piuí, você tá no canal errado. Bem, meu nome é Louise e sejam bem-vindos ao meu canal, Senhor Miau. Bem, como prometido para vocês, aqui está a segunda parte da saga Arcane. E cara, sinceramente, esses 3 episódios eu tenho que dizer. São episódios bons, mas sinceramente tem um que é bem fraco, pra ser sincera. Cara, eu tenho uma coisa muito engraçada pra contar sobre Arcane e tal, porque tipo, eu abaixei os episódios pra trazer aqui. Eu tenho Netflix, tá, chat? Eu tenho Netflix. Mas tipo, eu tinha que abaixar pra mostrar as cenas pra vocês. Aí quando eu tava assistindo, eu vi uma coisa, tipo, cara, tá estranho isso daí, tipo, pô, parece que tá na ordem errada, sabe? Aí eu vi que, tipo, eu tava começando pelo sexto e que eu tava assistindo tudo errado. Eu sei. É vergonhoso. E não, eu não tinha percebido que eu tava vindo errado. Eu tava achando que, tipo, era normal, sabe? Tipo, era uma vibe mais Cidade de Deus, sabe? Mas, sinceramente, fazendo isso me fez eu ter uma perspectiva sobre Arcane. Uma coisa que eu acho que poderia ter sido uma boa ideia. E eu vou comentar com vocês sobre essa ideia mais pra frente, mas guardem essa parte. Mas antes de começar essa saga, eu queria que você, por favor, cara, se inscrevesse no canal, deixasse o like no vídeo e compartilhasse para um amigo. Isso me ajudaria bastante. Acho que eu já tô falando demais, né? Vamos logo pro vídeo. O episódio 4 se inicia com o professor Heimendinger e o Jace conversando sobre futuro. O Heimendinger fala que o Jace vai fazer o discurso no dia do progresso, substituindo ele. E o Jace fica muito nervoso, afinal, o Heimendinger sempre fazia o discurso. E o Heimendinger fala para ele se acalmar, porque ele vai se dar bem, e porque que ele fez muito progresso na cidade, do lado alto. Então era justo ele discursar. E ele também sugere dele mostrar algum projeto nesse dia. O que o Jace concorda e diz que ele e o Victor já tinham um projeto para mostrar. O dia do progresso chega, e quanto isso num dirigível? Eu acho que é dirigível. Enfim, em um transporte, estavam lá os capangas do Silco. Só que esse transporte estava carregado de aquele líquido que deixava as pessoas mais fortes, mas ao mesmo tempo mais descontroláveis. Só que esse transporte foi atacado por os fogolumes. E os fogolumes queriam tacar fogo nesse líquido. Só que então, uma personagem então aparece e começa a brigar com todos eles. E esse personagem é a Powder. E aí, galera, voltei. A Powder começa a descer o sarrafo em todo mundo, e ela tava ganhando até. Só que então ela vê que uma garota parecia muito com a sua irmã, o que deixa ela paralisada. E então eles conseguem tacar fogo nisso e eles vão embora. Enquanto isso, as pessoas do lado alto, o Jace e o Victor mostram uma pedra pro Heimendinger, e ele fala que até que a ideia é boa, mas ela vai ter que precisar mais de desenvolvimento e de mais tempo, o que eles não querem esperar, afinal, quem espera é tempo, eles não. Aí então, enquanto isso, a Kathleen tá descobrindo quem é a Jinx, o que ela tá tramando, e ela começa a investigar todo esse caso. Cara, eu não vou mentir pra vocês. O episódio 4 pra mim é, por enquanto, o episódio mais fraco. Porque, cara, tipo, é um episódio muito fraco. Eu sinceramente não consigo gostar desse episódio, sabe? Tipo, cara, ele foca muito da trama de cima. E, sinceramente, cara, a trama de cima é muito chata, cara. Que trama chata. Muito chato! Enquanto isso, na trama de baixo, a mulher, que eu esqueci o nome, e eu acho que nem importa, estava lá comentando sobre o Silco, sobre o desastre que foi. Afinal, a Powder literalmente atirou em tudo que via pela frente. Só que o Silco então defende a Powder.
e fala que, pô, o objetivo dela não era acertar eles, e sim acertar os fogolumes. O Silco manda a mulher ir embora, e então ele começa a conversar com a Powder. E cara, sinceramente, é uma cena muito bonita, porque se você viu meu vídeo anterior, vai saber que a Vi via muito o Vander como um pai. E aqui a gente vê que a Powder vê o Silco como um pai pra ela. E o Silco também trata ela como se fosse realmente um pai. Tanto que ele deixa ela lobotomizar ele. E as conversas que os dois têm sobre entre esses episódios é muito interessante. Eu realmente gosto muito desses dois juntos. Em algum lugar que eu não conheço, eu estou com preguiça de saber, a Powder estava conversando sozinha. E ela estava falando diversas vezes que ela não era fraca, que ela não era fraca. Porque dá pra ver que ela pensa que o Silco pensa que ela é fraca. Espero que vocês tenham entendido. E ela fala que, tipo, ela vai provar isso, que ela não é fraca. E, bem, vendo esses episódios meio, tipo, meio estranho, uma coisa que eu percebi é que, tipo, cara, seria muito interessante se eles não tivessem feito aqueles 3 primeiros episódios e esse sim fosse o primeiro episódio. Por que eu tô falando isso? Porque, tipo, a gente vê na série que a Powder tem algumas alucinações. Nessa cena, a gente vê que ela vê algumas pessoas mortas. Que ela matou. Ela matou, querendo ou não. Mas enfim, bem. E tipo, seria muito interessante se a gente não soubesse o porquê disso. E a gente soubesse aos poucos, pegando isso aos poucos, sabe? Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. É tipo Cidade de Deus, sabe? Porque Cidade de Deus não dá tudo pra você. Ele quebra a história. E ele vai te dando pedaços. E mesmo assim, você consegue entender a história. E pra mim, isso poderia ser muito interessante em Arcane se eles tivessem feito isso. Mas, como dizem, né? Você não pode analisar a obra porque. Não pode analisar a obra o que ela poderia ser, e sim o que ela é. Mas, tipo, se eu fosse roteirista de Arcane, eu acho que eu faria isso. Na minha opinião, seria muito mais interessante do que eles terem mostrado tudo pra gente nos primeiros episódios. Enquanto isso, no lado. Chega! Tá bom, no lado alto de noite, o Jace está pronto para fazer o seu discurso e para mostrar aquela pedra que ele fez com o Victor. Só que ele não decide falar da pedra, e sim só decide fazer um discurso sem mostrar essa obra, porque ele decide seguir o conselho do Heimendinger. Lá fora, a Catherine estava fazendo uma patrulha, por ordens da sua mãe. Só que não era isso que ela queria. Ela queria continuar investigando sobre o ataque dos fogolumes e sobre aquele dirigível. Então, eles começam a ouvir barulhos de choro. Ela e os outros policiais, tá? É policiais? Não importa. Enfim. E eles foram lá investigar. Só que eles percebem que era uma armadilha. Então, 6 pessoas acabam morrendo nisso. E lá, ela vê que a Jinx entrou lá e roubou a pedra, deixando um grande de um alvoroço. Ah, e antes que eu me esqueça, o Jace acabou virando um dos conselheiros. Uhul! Tá todo mundo se importando com o Jace. A Catherine começa a investigar mais e mais. E ela vê que esse ataque não poderia ter sido aleatório, e sim poderia estar até que envolvido sobre aquele ataque com aquele dirigível. Então, para isso, ela decide interrogar um dos capangas do Silco. Só que quando ela chega na prisão para interrogar, ela descobre que ele tá morto. Eu entendi que ele estava morto, mas tudo bem. E lá então ela decide falar com a pessoa que matou ele. E essa pessoa era a Vi. E assim se encerra o 4º episódio. O episódio 5 começa com a Catherine interrogando a Vi. Só que a Vi não colabora muito com a investigação. Tanto que a Catherine até pensa em desistir. Só que a Vi fala que ela poderia ajudar ela se ela estivesse lado de fora. Ela poderia ajudar se ela estivesse solta. Então a Catherine fica meio receosa, mas aceita. Então ela solta a Vi
e as duas então vão pro lado baixo. A Powder estava tentando fazer uma espécie de portal, mas isso acabou dando uma leve explosão. E isso faz ela lembrar da explosão que ela fez no terceiro episódio, o que fez ela ter uma espécie de uma crise de ansiedade. Ou de pânico. Eu não sei. Eu não sei qual que é a diferença entre crise de ansiedade e crise de pânico, me desculpem. Cara, eu não vou mentir. Dá uma leve pena da Powder, sabe? Porque, pô, a gente sabe que não foi por querer, ela fez isso de. Foi um acidente, ela queria ajudar. Mas se ela não tivesse lá, talvez se ela não tivesse lá, talvez os amigos dela estariam vivos, sabe? Talvez o Vander ainda estivesse vivo, talvez os amigos dela estivessem vivos. É meio triste para pensar que ela se culpa, sabe? A Vi e a Catherine vão num lugar onde que as pessoas podem trabalhar fazendo coisas que eu me recuso a me dizer porque eu não quero que minha mãe não me bata, eu não quero levar uma surra. Mesmo que a série seja para maiores de 14 anos, eu não quero levar surra. Mas enfim. A Vi, então, fala pra Catherine fingir que ela trabalha lá. De maneira bem suspeita. Sinceramente, se eu fosse a Catherine, dariam 2 tapas na cara dela. Que isso, Mona? Sai da minha frente! Mas a gente descobre que a Vi tá tentando achar a Powder, a sua irmã. Enquanto isso, a Powder e o Silco estão lá conversando. O Silco leva a Powder no lugar onde que o Vander tentou matar o Silco e onde que o Silco se sentiu traído, morto. Só que ele fala que essa dor fez ele renascer, fez ele se tornar um homem mais forte. O motivo do Silco levar a Powder lá é para ela matar a Powder, deixar a Powder morrer, porque a Powder é fraca, mas a Jinx é perfeita, a Jinx é forte. E lá ele faz literalmente um batismo. Não existe mais a Powder, só existe agora a Jinx. Uma nova mulher. E cara, essa cena é muito boa. Todos os diálogos do Silco, pra mim, são muito bons, cara. O Silco é um personagem muito bom, cara. Cara, é um personagem muito bom. A cena corta, então começa a tocar Everybody Wants to Be My Enemy do Imagine and Dragons. E cara, eu não vou mentir, que parte muito boa. Cara, essa parte é muito boa. Eu gosto muito desse episódio. Sinceramente, é o meu episódio favorito até agora, sabe? Porque a cena é muito boa, a cena de luta é muito boa. E pra melhorar, essa parte tem um easter egg. Se você prestar atenção, você vai ver os personagens do clipe de Imagine Dragons aqui em Arcane. Aqui, eu vou mostrar pra vocês. São os personagens de Imagine Dragons aqui em Arcane. É uma referência ao clipe. E, cara, sinceramente, é uma ótima referência. E até que liga também com o clipe. Cara, essa parte é muito boa, sinceramente. Até agora é uma das minhas partes favoritas de Arcane. A Vi luta com aquela mulher que ainda não sei o nome. Ela acaba se ferindo e a Catherine decide ajudar ela. Ah, e antes que me fiquem falando, o Jace acaba dormindo com a Medara e o Victor tá morrendo. É muito interessante. Muito interessante essa trama, sabe? Muito interessante. E com isso tudo, se encerra o episódio 5. E bem, esse foi o vídeo. Eu sei que eu ainda não falei sobre o episódio 6. É que agora eu vou ter que ir porque eu vou ter que sair com uma amiga agora. Desculpa, gente, Então, tipo, já que eu vou sair, e é por isso tanto que vocês vão ver que eu não tenho muita edição nesse vídeo, porque eu tô fazendo meio que correndo, porque eu vou sair. Mas, tipo, com isso, eu decidi fazer uma coisa. Eu decidi pegar esses 4 episódios que faltam e terminar a saga Arcane. Eu vou fazer direto o vídeo sobre Arcane e terminar essa saga direto, tá? Eu peço desculpas por eu não conseguir falar sobre o episódio 6, mas eu prometo que eu vou fazer o vídeo, em seguida eu vou fazer um vídeo falando sobre os 4 episódios que faltam pra terminar essa saga.
Inclusive, me desculpem se a edição tá um pouco mais simples, é porque eu tô fazendo mais corrida, mas eu prometo que na próxima eu vou fazer mais devagar, eu vou fazer com mais edição, vou fazer com mais piadas pra vocês, porque realmente, gente, eu peço desculpas por isso. Eu peço desculpas, mas eu prometo que na próxima vai ser um vídeo muito melhor, tá? Eu prometo pra vocês. E bem, deixa um like, se inscrevam no canal e até mais.